Olá, bom dia. Hoje eu vou apresentar um grupo de insetos muito interessante e pouco conhecido, chamado Embióptera. Eles são popularmente chamados de insetos tecelões, justamente porque possuem a habilidade única de produzir sedas pelas patas dianteiras, algo que nenhuma outra ordem de insetos é capaz de fazer. Apesar de serem pequenos e discretos, os Embióptera têm um papel muito importante nos ecossistemas e apresentam comportamentos muito particulares, principalmente relacionados à construção de galeria de seda, onde passam praticamente a vida toda. Ao longo da apresentação, eu vou explicar quem são esses insetos, como vivem, como se organizam, como constroem seus túneis e qual é a importância ecológica deles. Também iremos comentar sobre as famílias existentes no Brasil e no mundo e algumas curiosidades bem legais sobre o grupo. Agora passarei a palavra para o meu colega Luan. Bom dia. Dando continuidade à fala do João Ricardo, os Embrióptera são conhecidos como insetos tecelões, são uma ordem relativamente pequena dentro dos insetos com cerca de 395 espécies conhecidas. Apesar de pouco famosos, eles têm um comportamento extremamente interessante e único. Esses insetos chamam a atenção principalmente porque são capazes de produzir seda, mas diferente das aranhas ou das lagartas, eles produzem seda pelas partes dianteiras. Essas características é exclusiva dessa ordem. Eles vivem quase sempre escondidos dentro de túneis de seda que eles mesmos constroem. Esses túneis são importantes para a proteção, para a locomoção e para o desenvolvimento das crias. Aqui no Brasil já foram registradas 4 famílias diferentes, mostrando que o país tem uma boa diversidade desse grupo. Apesar disso, eles ainda são pouco estudados e muitas espécies ainda são desconhecidas. Os embiópteros são insetos pequenos, variando geralmente entre 5 e 20 milímetros. O corpo deles é alongado, flexível e normalmente de coloração escura, o que ajuda na camuflagem dentro das galerias. Uma característica marcante dessa ordem é o dimorfismo sexual. As fêmeas são sempre sem asas, vivendo praticamente toda a vida dentro dos túneis. Os machos, por outro lado, podem ter asas, o que permite que eles saiam das galerias para procurar parceiras durante o período reprodutivo. Eles têm um comportamento muito reservado e passam a maior parte do tempo dentro das estruturas da seda. A maioria das pessoas nunca vê um embióptero na natureza, justamente por causa desse hábito escondido. E talvez o ponto mais marcante, eles são a única ordem de insetos que produz seda pelas partes anteriores. Essa habilidade, além de rara, é o que define o modo de vida deles. Os embióptera vivem em locais úmidos e protegidos. Isso inclui troncos ocos, cascas soltas de árvore, madeira em decomposição, entre pedras ou até em fendas no solo. A umidade é essencial para que eles criem a galeria de seda e precisam de um ambiente protegido para não ressecarem. Eles constroem túneis interligados, formando pequenas colônias onde vários indivíduos podem compartilhar e expandir as galerias. A contribuição deles é majoritariamente tropical e subtropical, por isso são bastante encontrados na América do Sul, África, Ásia e Oceania. No Brasil, eles aparecem em várias regiões, mas passam despercebidos por causa do tamanho pequeno e do estilo de vida escondido. A anatomia externa da embióptero é totalmente adaptada ao seu estilo de vida dentro das galerias. A cabeça é pequena e possui antenas longas e sensíveis, usada para perceber o ambiente ao redor. As patas dianteiras são as características mais especiais, é nelas que ficam as glândulas produtoras de seda. Conforme elas caminham, conseguem liberar fios de seda e ir construindo os túneis. O corpo é alongado, flexível e cilíndrico, que facilita muito a locomoção pelas galerias. Eles conseguem se mover tanto para frente quanto para trás com a mesma agilidade, algo muito útil em túneis estreitos. Os machos possuem asas, mas elas são frágeis e curtas, permitindo apenas pequenos deslocamentos para procurar fêmeas. Internamente, os embrióptera têm um sistema digestório adaptado principalmente para consumir matéria vegetal em decomposição, musgos, líquens e detritos. O sistema nervoso deles é simples, mas eficiente, permitindo que naveguem pelos túneis e reajam rapidamente a ameaças. Outro ponto importante é o sistema reprodutor dos machos, que possui estruturas adaptadas para o acasalamento dentro das galerias estreitas. O corpo leve e flexível garante que eles consigam se mover rapidamente dentro dos túneis de seda, que são ambientes muito confinados. Já a tecelagem é o comportamento mais marcante dos embióptera. Eles produzem seda pelas patas dianteiras e isso ocorre enquanto caminham. À medida que andam, liberam finas quantidades de seda, formando um túnel contínuo.
Eles podem reforçar os túneis, consertar danos ou expandir as galerias conforme é necessário. Os túneis servem para proteção contra predadores, manutenção da umidade, reprodução e até alimentação. A tecelagem é tão central na vida desses insetos que praticamente todas as atividades importantes acontecem dentro da seda. A seda produzida pelos Embioptera é resistente, flexível e contínua. Ela é usada para variar finalidades: construções de túneis, proteção, manutenção de umidade e abrigo para os ovos. Essa seda é diferente da seda das aranhas ou borboletas, porque precisa aderir à vegetação e formar estruturas maiores e mais extensas. As galerias feitas com essa seda podem durar por meses e são frequentemente herdadas por novas gerações dentro da colônia. Os Embioptera se alimentam principalmente de plantas, musgos, líquens e detritos vegetais. Eles aproveitam os recursos que encontram diretamente dentro das galerias ou bem próximos a elas. Isso reduz muito a necessidade de sair e se expor a predadores. A alimentação discreta e o hábito de permanecer dentro dos túneis são grandes estratégias de sobrevivência para esses insetos tão pequenos. A reprodução dos Embioptera acontece quase sempre dentro dos túneis. Os machos possuem asas, deixam suas próprias galerias e procuram fêmeas em outras galerias próximas. Após o acasalamento, as fêmeas depositam os ovos dentro da seda, o que oferece proteção contra o ambiente e predadores. As ninfas passam por várias mudas e crescem dentro das galerias. Esse ciclo de vida escondido aumenta muito a sobrevivência dos jovens. A principal defesa dos Embioptera é a própria galeria de seda. Ela serve como barreira física contra predadores e como camuflagem, já que muitas galerias se misturam com o ambiente, ficando quase invisíveis. Quando ameaçados, eles se movem rapidamente pelos túneis, o que torna muito difícil para um predador alcançá-los. Eles raramente se expõem e isso já reduz muito a chance de predação. A importância ecológica é que, apesar de pequenos, os Embioptera têm um papel importante nos ecossistemas. Eles ajudam na decomposição de matéria vegetal, contribuindo para a reciclagem de nutrientes do solo. Também fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para aves, pequenos répteis e outros insetos predadores. Além disso, ao construir suas galerias de seda, eles modificam microhabitats, contribuindo com a biodiversidade do ambiente. Os Embioptera enfrentam várias ameaças: a população, o desmatamento, a destruição de áreas úmidas e o uso de pesticidas afetam diretamente suas populações. Como são muito dependentes da umidade e de madeira em decomposição, qualquer mudança no habitat pode ser prejudicial. Infelizmente, ainda não existem programas de conservação específicos para essa ordem, muito porque são pouco estudados. Mesmo assim, preservar florestas, troncos caídos e ambientes já úmidos já ajuda a garantir a sobrevivência dessas espécies. Os Embioptera possuem características que se tornam bem diferentes de outras ordens de insetos. Primeiro, o corpo pequeno e cilíndrico permite que eles se movam perfeitamente dentro das galerias estreitas. Segundo, a produção de seda pelas patas dianteiras é única entre os insetos. Terceiro, o dimorfismo sexual é bem acentuado, com machos alados e fêmeas sem asas. Além disso, eles vivem em pequenas colônias e possuem um comportamento de construção de túneis que não é encontrado em outras ordens. Tudo isso faz com que o Embioptera, um grupo realmente singular na classe Insecta. Para finalizar, é importante destacar que os Embioptera, apesar de serem insetos pequenos, discretos e muitas vezes desconhecidos, apresentam um dos grupos mais interessantes dentro da classe Insecta. A capacidade única de produzir seda pelas patas dianteiras, o comportamento refinado de construção de galerias e o ciclo de vida totalmente adaptado ao ambiente protegido tornam esses insetos um exemplo fascinante de especialização evolutiva. Ao estudarmos os Embioptera, entendemos não apenas um grupo específico, mas também
como pequenos organismos podem exercer funções importantes no equilíbrio ecológico, contribuindo para a decomposição, a reciclagem de matéria orgânica e a manutenção da microfauna nos ambientes naturais. Também vimos que existem desafios relacionados à conservação desse grupo, especialmente devido à degradação dos habitats onde vivem e ao pouco conhecimento científico disponível. Isso reforça a importância de pesquisas futuras, que podem revelar novas espécies, novos comportamentos e até novas aplicações biológicas, como o estudo da seda que produzem. Espero que essa apresentação tenha ajudado a mostrar o quanto os Embioptera são interessantes e como ainda há muito para se aprender sobre eles. Agradeço pela atenção, muito obrigado.